Beleza, vamos lá. Bom, então, já falei um pouquinho sobre a questão dos limites, né? Necessidade de estabelecer limites. E aí os esquemas que a gente desenvolve são os esquemas muito próximos ao esquema de um narcisista. Na verdade, eu tenho duas possibilidades aqui. A primeira é essa aqui, ó, arrogo, grandiosidade. Esse arrogo, grandiosidade, ele, no transtorno de personalidade narcisista, é o tema que impera, né? De que a pessoa ela é superior, de que ela precisa ter um tratamento especial, de que ela é melhor do que os outros, o limite dela com relação aos outros não é claro, né? Ela ultrapassa os seus limites, assim, acaba invadindo o espaço do outro. Como ela é melhor do que os outros, ela precisa ser bajulada, precisa ser cuidada, as pessoas precisam trabalhar para ela, fazer coisas para ela, e assim por diante. Então, o arrogo, quando eu tenho lá um cliente que o discurso dele é um discurso em que ele rebaixa muito o terapeuta, em que ele se vangloria muito das conquistas dele, ou que ele rebaixa muito lá a companheira ou o companheiro dele, né? Então, esse discurso que gira em torno dessa superioridade. Aqui tem dois pontos a ser enfatizado, que é o arrogo puro e o arrogo normal, que seria um arrogo frágil. O arrogo puro, a pessoa é uma pessoa arrogante mesmo, porque no fundo, ela se acha superior. E isso aqui, tanto consciente quanto inconscientemente, ela se acha superior. O narcisismo dela é um narcisismo puro. E o arrogo frágil é que a pessoa, ela hipercompensou uma fragilidade. Tem uma criança vulnerável dentro dele. Essa criança vulnerável, como uma forma de enfrentar esse mundo, o que é que ela fez? Ela hipercompensou e ela lutou e fez de tudo para ser a melhor. E ela sustenta essa imagem de que ela é a melhor. E aí ela sustenta, inclusive, para ela mesma. Só que, seja em um limiar da consciência, ou memória, ou algum conteúdo um pouco mais inconsciente, há uma criança frágil e vulnerável lá no fundo. Deixa eu ver o chat. Esquema, se é igual à motivação, Rosana, me formula a pergunta. Isso, Márcia. Isso mesmo. Se a gente pegar as questões da motivação na criança, são as necessidades básicas que ela tem para se relacionar com o mundo, que é a necessidade de brincar, de se sentir segura. Esses esquemas se formam a partir disso. Você lembra da pirâmide do Maslow? Lembra? Das necessidades, né? Tem necessidades fisiológicas. Aham. A divisão do Maslow, Isso. a divisão do Maslow é um pouco diferente, mas vai muito mais ou menos nesse sentido, porque cada autor, às vezes, ele enfatiza um ponto que para ele é mais importante, talvez até ligado à própria história de vida do autor, mas o que eles estão falando é sempre de um substrato, de necessidades. Quando a gente usa o termo necessidade, esse termo ele tem uma conotação, ele está aqui por um motivo. Né? Necessidade é necessário, não há como ser de outra forma. Se você retira, não há como seguir de forma normal, natural, saudável. Então, quando eu falo que ali é uma necessidade, eu penso nesse sentido. Se é uma necessidade e ela foi frustrada, o indivíduo não segue naturalmente por ela. Né? Ela tem esse caráter. A motivação está ligada a motivos. Né? E aí, Motivos internos, né? motivos Que faz a internos. gente viver, né? Isso. Então, assim, de certa forma, Intrínsecos, né? quando a gente fala de um esquema, a gente encontra muitos motivos. E aí, os motivos, alguns são conscientes do sujeito e outros nem tanto. Né? A gente tem algumas motivações que elas estão num limiar um pouquinho abaixo da consciência.
Então, eu acho que dá para a gente caminhar dessa forma, sim. E aí, Tá. o arroba aqui é interessante nesse sentido, porque eu tenho duas possibilidades de tratamento. Se o paciente ele é um narcisista puro, não adianta eu ir lá procurar uma criança vulnerável dentro dele, não. Se ele tem um quadro de arrobo frágil, quando a gente vai trabalhar com o cliente em uma dimensão emocional, né? Lembrando dos 4 pontos que a gente trabalha na terapia do esquema, na intervenção, cognitivo, emocional, interpessoal e comportamento, né? Então, se eu for trabalhar aqui no emocional, se eu for fazer uma dramatização, pode ser que eu encontre uma criança vulnerável. E aí essa criança vulnerável, no fundo, ela precisa ser amparada e consolada. Aí o tratamento, nesse caso, pode seguir nesse sentido, de confortar aquela criança. O narcisista puro, ele não tem essa criança lá para ser confortável, tá? Bom, autocontrole, autodisciplina insuficiente. Se eu não estabeleci limites claros, não consegui impor limites, o ambiente não impôs limites para a criança, a satisfação do prazer, ela era eminente e proeminente no ambiente, né? A criança, ela comia o que ela queria, ela dormia a hora que ela queria, ela subia onde ela queria, ela falava o que ela queria para quem ela queria. Então, a gratificação era imediata, né? Aí aqui o que que a gente tem? Autocontrole. O autocontrole ele entra como corte. Eu até que gostaria de dizer isso aqui, mas eu não vou dizer porque eu tenho um autocontrole, uma censura estabelecida, um superego, né, estabelecido aqui, e ele faz esse corte. Eu estabeleci o que é autocontrole, capacidade de lidar com os meus impulsos. Isso é extremamente importante no trato com o mundo, porque algumas dos meus desejos, das minhas gratificações, eu vou precisar postergar, porque senão eu nunca vou conseguir me envolver em tarefas de longo prazo. Uma tarefa de longo prazo é o quê? É o vislumbre de uma gratificação futura. Se eu não consigo estabelecer esse autocontrole, não vai funcionar. Então, tem aquele indivíduo que o relato dele na clínica é o quê? Começa, para. Já passou por 5 faculdades. Chegou ao segundo, terceiro período, desiste. Emprego, um atrás do outro. Né? É um tema constante de dificuldade de postergar a gratificação. Se ele terminar a faculdade, ele vai ter uma gratificação. Só que isso é uma tarefa futura, e aí a questão do autocontrole é muito importante. A autodisciplina é a mesma coisa, né? Para mim me engajar em uma tarefa, eu preciso de disciplina. E a disciplina é o quê? É fazer de forma constante, talvez até um pouco metódica, mesmo que aquilo ali naquele momento não me gere prazer. Eu faço por outros motivos que não só a realização do prazer, do desejo ali, né? Quando eu não tenho isso aqui bem desenvolvido, eu tenho um sujeito extremamente impulsivo. Tem aquele sujeito aí, a gente não tem lá transtornos relacionados no DSM ao controle dos impulsos. Posso ter um quadro, um desenvolvimento de um quadro nesse sentido. A pessoa tem dificuldade de controlar os impulsos. E aí ela tem uma repetição de um quadro de fracasso, né? Fracasso acadêmico, fracasso talvez até conjugal, porque numa relação estável, você muitas vezes precisa abrir mão de algumas gratificações, e assim por diante, né? Tranquilo, né? Esse ele é bem intuitivo, né? Direcionamento para o outro. Bom, quando que vai ocorrer um direcionamento para o outro? O direcionamento para o outro, ele está ligado à questão do lazer e da espontaneidade, do lúdico, da alegria, lá da infância. Quando a criança, não, na verdade, estou confundindo. O direcionamento para o outro está ligado, na verdade, até aquilo que você me perguntou, Raquel, que é a capacidade de expressão
quando a criança fala, e aí ela é aceita sem crítica. E a questão da validação emocional, que é o que, eu estou me sentindo triste, aí o ambiente tem que vir validar. Quando eu tenho um ambiente que não valida, o sujeito, ele se direciona para o outro. Em qual sentido? De que ele deixa de se preocupar com ele, com as realizações dele, as necessidades dele, e starta a necessidade de se manter focado na outra pessoa. E aí, como que ele se liga a essa outra pessoa? Como que ele desenvolve, ele prioriza a necessidade das outras pessoas em detrimento da sua, né? Aí aqui a gente tem 3 esquemas básicos: subjugação, autossacrifício e busca de aprovação. Bom, pensando isso aqui, e pensando bem, Raquel, eu acho que eu até estou confundindo. Isso aqui gerou uma confusãozinha aqui. Esse aqui não é o direcionamento, esse é o direcionamento para o outro, mas não é ligado à crítica. Esse aqui é ligado à espontaneidade e ao lazer. Quando eu tenho crítica e quando eu tenho a invalidação das emoções, na verdade, o que eu desenvolvo, o domínio que eu desenvolvo, é o da supervigilância e inibição. É isso mesmo, não é esse aqui. Eu me confundi. Então, aquela pergunta que você fez, nós vamos ver ela no domínio da supervigilância e inibição, que aí é ligado a essa crítica constante no primeiro ambiente. Esse direcionamento para o outro, eu não tenho uma crítica muito clara aqui, né? Eu não tenho um outro me criticando. O que eu tenho é priorizar as necessidades das outras pessoas. E aí aqui está ligado ao quê, então? Espontaneidade e lazer. Como que é isso? O brincar, o lúdico, a alegria, esse espaço para a criança. A gente não fala assim que o adulto tem que ser quem ele é. Esse ser quem ele é precisa iniciar desde lá da infância. Então, o lúdico é o espaço para a criança ser quem ela é. Quem ela é? Está formando a identidade, não é isso? Então, o lúdico é o espaço para que ela seja espontânea, para que ela teste o próprio self e ela vá desenvolvendo a identidade. Quando há um cerceamento desse espaço, dessa ludicidade da infância, a criança ela começa a voltar às necessidades dela, que não são muito conhecidas, que não são necessidades muito prementes, começa a voltar para o outro. Como que ela faz isso? Aí vai depender de qual experiência lá da infância que aconteceu. Ela pode fazer isso através da subjugação. Na subjugação, ela faz porque ela tem medo de ser punida. Então, o que ela faz? Ela se subjuga, ela se submete ao outro, pensa naquele adulto que se submete ao outro, se submete ao chefe abusivo. Por quê? Ela se sente coagida. Se há a sensação, o sentimento de coação, a pessoa está subjugada, né? Então, aqui há um padrão de subjugação. Por quê? Evitar raiva, ser retalhada ou manter a conexão emocional. Numa relação abusiva, muitas vezes a pessoa se subjuga. Por quê? Porque ela quer manter aquela relação. Ela tem medo do quê? Do abandono, mesmo sendo uma relação abusiva. Então, ela se sente coagida na relação, ela se subjuga para evitar a punição, a retaliação ou o sentimento de raiva da outra pessoa e manter a sua conexão. Autossacrifício. Autossacrifício é quando eu realmente deixo as minhas necessidades de lado e vivo em função do outro. A gente fala muito quando a gente trabalha com programas assistenciais, relações de ajuda, que para me dar para o outro eu preciso ter, né? Eu entrego para o outro aquilo que eu tenho. Se eu tenho um cliente que precisa de apoio emocional, eu tenho que estar num momento emocional que tenha condições de doar aquele apoio.
né? Se o outro está desregulado, eu preciso estar regulado. Então, aqui eu estou levando em consideração as minhas necessidades. Nesse caso do autossacrifício, a pessoa vive em função do outro e tem, inclusive, dificuldade de saber o que é importante para ela, o que ela gostaria realmente de fazer. Ela faz tudo para atender as outras pessoas. E eu posso ter um relato num nível subliminar, talvez até um pouco inconsciente, que você percebe um certo ressentimento. Todos esses aqui podem ter um certo ressentimento, porque a necessidade ela é premente, ela não sendo satisfeita, ela continua lá. Então, pode ter lá no fundo um ressentimento. Busca de aprovação e reconhecimento. Não coloquei nenhum texto, mas tranquilo. E a gente já fecha, tá? Vai ficar só para a semana que vem o último domínio, que é justamente esse que a Raquel havia feito a pergunta, que é da supervigilância e inibição, né? Então, a gente vai ver esse último domínio. Bom, e aí para encerrar aqui, direcionamento para o outro. Eu me direcionei para o outro. Então, não é importante que ele me aprove. Se eu me direciono constantemente para o outro, não é importante que ele me reconheça. Aqui eu tenho uma pessoa com baixa autoestima, com uma necessidade constante de aprovação para tudo que ela faz. É aquela pessoa que ela fez lá um relatório, por mais simples que seja, ela encaminha para todo mundo. Ela vai num restaurante, posta foto de tudo. Ela precisa ser aprovada. Eu estou simplificando, né? Estou dizendo que quem vai, né, não é nesse sentido, tirar foto, fica postando na rede social, é um fenômeno muito mais complexo e é outra questão, né? Mas é nesse sentido, sim, de quando eu preciso constantemente de ser validado pelo outro. Porque qual que é o ponto de checagem? Qual que é o ponto de referência? Eu não me direcionei para o outro, é o outro. Então, eu preciso que ele me aprove. Preciso que o meu marido, que a minha esposa constantemente me aprove, que o meu patrão me dê feedbacks positivos. Aí, quando eu recebo uma crítica, eu desmorono, porque eu dependo do outro. O meu self é um self que ele tem essa relação aqui de aprovação constante. E a busca de reconhecimento é a mesma coisa, né? Eu quero ser reconhecido. Só que a busca de reconhecimento pode levar a pessoa a quê? Investir muito em carreira, busca de dinheiro, sucesso, né? Enveredar nesse caminho como uma forma de conseguir o reconhecimento dos outros, que é tão importante para ela. Aquilo tudo, né? Ela tem sucesso, tem dinheiro, tem fama, pessoa reconhecida, bem socialmente, e talvez lá no fundo ela é uma pessoa carente. Ela tem um conjunto de necessidades não satisfeitas. É o que a gente vê muito presente nesse esquema. Ah, a pessoa é bem-sucedida, ela tem várias conquistas, é famosa, não tem sinais de busca de reconhecimento. Eu não estou falando de esquema, estou falando de outra questão, né, de sucesso. Aqui a pessoa tem essa necessidade de reconhecimento constante, ser validado pelo outro. E aí, se eu preciso de ser validado do outro, eu vou me esforçar o máximo possível para me destacar, me colocar em uma posição que eu consiga receber essa aprovação e esse reconhecimento. Não dá tempo de entrarmos no último domínio, então a gente vai encerrar por aqui. Semana que vem, só um último domínio e a gente já segue com outros pontos. Tá bom?